O título da nossa aula hoje é Formação 2 da Peregrinação no Deserto aos Juízes. Na primeira aula nós contamos a história de Israel nascendo com Abraão, né? Então Abraão viveu ali próximo do ano 2000 e contamos a história até o Êxodo, que aconteceu ali em 1446, ou seja, quase 600 anos, 550 anos da existência de Israel ali como projeto, vou chamar assim. Por isso é formação. Aqui ainda faz parte da formação. Nesse período é que nós dizemos que Israel vai se tornar uma nação. Por quê? Ele vai receber uma lei e uma terra. Então, para existir como nação, é preciso um povo, uma terra e uma lei. E isso Israel já existia como povo no primeiro período. Agora, nesse segundo período, ele vai abranger até a formação completa, com lei e também com terra. Tá bom? Claro, nós vamos falar da conquista de Canaã. O capítulo 1, eu coloquei aí o Egito após o Êxodo. Bom, como nós falamos do Êxodo, o que aconteceu? Como ficou o Egito depois? Israel saiu, a tendência é que o Egito ele tenha entrado em um grande caos. Tanto a religião do Egito, quanto também a vida social, porque eles perderam a mão de obra gratuita, ou a mão de obra escrava que eles tinham, né? Então, o que eu vou falar aqui agora, principalmente focando a parte religiosa. Bom, eu coloquei número 1, Amenhotep III, esse é para mim o mais provável faraó do Êxodo, ok? O comentário diz: como vimos nos tópicos anteriores, o faraó do Êxodo parece ter sido Amenhotep III. Além dele ter perdido o seu primogênito e ser o primeiro homem na história do Egito a demonstrar descrença nos deuses, os fatos que se seguem no Egito, no governo do seu filho, demonstram uma alteração na religião egípcia, o que serve de evidência de que este foi o faraó do Êxodo. Então, nesse ponto agora, Israel saiu, Amenhotep sendo ele, né, o faraó do Êxodo, ele continua como governador do Egito, e depois o seu filho vai governar a terra. E o que esses dois homens vão viver, que nós podemos dizer que é uma evidência de que Israel saiu no governo de Amenhotep, porque a religião egípcia vai cair em descrédito. E isso foi o que Deus anunciou, né? Que ele ia punir os deuses egípcios. O comentário prossegue. Amenhotep III se disse tão poderoso quanto os deuses, e a interpretação é clara. Ele perdeu a fé no poder dos deuses. Do contrário, jamais tentaria se igualar a ele. Então os egiptólogos dizem que ele foi o primeiro faraó na história a dizer: olha, eu sou tão poderoso quanto os deuses. E isso, claro, foi um impacto muito grande. E a pergunta interessante que surge nesse momento é: por que o líder da maior potência na época, um dos faraós mais ricos e que é contado como sendo um dos maiores edificadores do Egito, perdeu a fé? Bom, Amenhotep III, ele é esse homem, né? A história diz que ele foi um faraó muito rico. Nesse período, o Egito estava num período de grande glória, um dos períodos de maior riqueza da sua história. E Amenhotep III, inexplicavelmente, ele perde a fé nos deuses. Então, alguns egiptólogos dizem que seria um conflito por questão financeira com os sacerdotes, que os templos também ganhavam muito. Porém, esse período o Egito era muito rico. O Egito era muito rico. Nós veremos, Amenhotep era muito rico. Então, a única explicação para o descrédito da religião egípcia é realmente uma derrota, como ocorreram nas pragas do Egito, que todos os chamados deuses do Egito foram atingidos, inclusive
o deusinho, filho do faraó, né? O comentário prossegue. Considerando Amenhotep III como sendo o faraó do Êxodo, um resultado deveríamos procurar no seu reino. Ele deve ter perdido a fé nos deuses egípcios, pois havia acontecido algo inimaginável. Uma divindade que representava um grupo de escravos humilhou os deuses egípcios e eles nada fizeram. Então, o Êxodo, as pragas, elas servem de testemunho para Israel, para a igreja, mas serviram também para o Egito, né? Um testemunho de que eles, na verdade, acreditavam em falsos deuses. O comentário prossegue. Para completar, o filho do faraó, chamado Deusinho, foi ferido e morto pela divindade que representava os escravos e os deuses egípcios nada fizeram. Amenhotep III era um rei muito rico e muito considerado. Poderosos reis entregaram suas filhas como esposa para obter favor de Amenhotep III. O autor Nicholas Grimond, no seu livro História do Egito Antigo, ele diz: ele volta a consolidar a aliança com o Egito, dando a Amenhotep III sua filha Tadu-Reba em casamento. Preocupada com a vizinhança mitaniana, Babilônia faz o mesmo, e Amenhotep III casa-se com a irmã e depois com a filha de Kadashman Enlil. Ou seja, a Babilônia era uma cidade muito grande, é ali que nasceu o reino de Nimrod, né? O primeiro reino pós-diluviano. Então, Amenhotep III, ele conseguiu, vamos dizer que até o rei da Babilônia não quisesse concorrer com ele, mas na verdade quisesse o favor dele. Por aí nós vemos a riqueza do homem, a grandeza dele. O comentário prossegue. Amenhotep honrou os deuses de maneira especial no início do seu reinado. Bom, eu cito uma lista aí dos vários templos que ele construiu e como ele honrava as divindades, né? O texto diz: Amenhotep III é um dos maiores construtores que o país já conheceu. Ele cobre a Núbia com monumentos. Em Elefantina, faz construir um pequeno templo com colunas atribuído a Tutmosis III, Tutmés III. Lembre-se, Tutmés III foi aquele faraó que viveu cerca de 30 anos antes dele, 40 anos, e Tutmés III foi chamado Napoleão do Egito, um grande faraó, que também ele prosseguiu naquele enriquecimento que vinha desde dos dias dos Ixos. Lembrando que Ixos são os israelitas. Os Ixos, eles, a história diz que eles desenvolveram armas para o Egito, eles organizaram o Egito. Então esse texto aí, vocês lendo ele, vou deixar para vocês lerem depois, ele é uma citação de como Tutmosis III, como Amenhotep III, desculpe, como ele tratava as divindades. Então, é mais uma questão. Na página seguinte, eu falo, mas em algum momento do seu reino ocorreu algo muito forte que fez Amenhotep III desacreditar nos deuses. E assim foi verificada uma mudança na religião egípcia. Essa atitude dele é certamente resultado do êxodo. Nada justifica uma mudança na crença. Eu concebo até a possibilidade de Amenhotep III ele ser, vamos dizer, talvez o Amenhotep II, o pai dele seria o faraó do êxodo, e ele, na verdade, ser o irmão mais novo, já que Amenhotep II perdeu o seu primogênito também. Porém, a mudança na religião parece mais com o governo de Amenhotep, porque ele começa adorando os deuses e depois ele desacredita nos deuses. O comentário prossegue. Primeiro, porque Amenhotep III possuía rivalidade com seus primos, um deles chamado Anem, que era sacerdote de Amon. Bom, Amon era a principal divindade. E esse Nicholas Grimond, ele diz,
Na 18ª dinastia, assim como na 5ª, os laços familiares dominam a política do país. Os principais cargos do governo são distribuídos aos membros da família real ou, em outros casos, pelo contrário, o casamento vem consagrar um poder político demasiadamente forte para ser contornado. Bom, a essência desse texto aqui de Nicholas Grimond é dizer o seguinte: naquele período também o Egito ele era tão rico e ele estava controlado por famílias. O rei, ou seja, o faraó, ele tinha parentes de destaque entre os sacerdotes. Por quê? Nós sabemos que no mundo antigo eles usavam a religião para controlar o povo. Eles usavam a religião. No Egito não é diferente. Essa religião que domina o Egito hoje, ela foi criada cerca de 600 anos antes por Nimrod, 600, 700 anos atrás, ok? Porque Nimrod e Semíramis criaram essa religião que ela era usada para dominar o povo. E todo o povo ficava submisso aos deuses, porque eles acreditavam que os deuses controlavam todas as coisas. Eram os deuses que ordenavam a guerra, eram os deuses que determinavam o nascimento, a morte. Ou seja, se tudo era controlado pelos deuses, então eles tinham que dar presentes para os deuses, para que os deuses favorecessem eles. Sendo assim, os sacerdotes eram muito ricos, e chegou um período que o faraó controlava. Quem vai ser sacerdote é um de cada, um parente meu. Então mostra como eles usavam a religião para dominar o povo. O comentário prossegue. O nome Amenhotep significa Amon está satisfeito. Mas o homem que adotou esse nome, chamado Amenhotep III, será também o homem que rebaixará Amon, dizendo que Amon não era isso tudo. Amenhotep III passou a se dizer tão poderoso quanto Amon, passou a dizer, ele vai se considerar um deus também. E isso os egiptólogos dizem, é diferente dos faraós anteriores a ele. Os faraós, eles se diziam deuses, mas se diziam favorecidos pelos deuses que já haviam morrido. Ninguém se dizia, eu sou tão poderoso quanto os deuses. E Amenhotep, a história diz que ele foi o primeiro, esse Amenhotep III, O comentário diz, Deus havia anunciado que faria juízo sobre os deuses egípcios. Em Êxodo 12:12 ele diz, e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Porque, claro, os animais eram adorados como divindades. Aquilo ali para os egípcios eram deuses morrendo. A rã era uma divindade. Eles viam o que eles chamavam de deuses obedecendo o profeta. Sai do rio, volta para o rio. E todas as coisas que vão acontecendo são juízos contra os deuses. Também em Êxodo 13:15. Depois o comentário prossegue. Alguns egiptólogos apontam uma influência política dos sacerdotes no governo egípcio. Outros apontam a riqueza que os templos geravam e teriam sido cobiçadas pelo faraó. Mas o temor que os homens possuíam dos deuses impedia que eles tomassem essa atitude. Eles falam só numa guerra financeira. Essa mudança na religião egípcia seria guerra financeira. Olha, guerra financeira não justifica. Os faraós, os egípcios, eles acreditavam que os deuses determinavam tudo. Para eles deixarem de acreditar que os deuses determinavam a vitória, que os deuses escravizaram aquele povo ali para servir como mão de obra barata para eles deixarem de acreditar nisso, tem que ter sido algo muito grave. E, no caso, algo que esses deuses teriam sido invocados pelos egípcios e eles não responderam. E é o que aconteceu no Êxodo. O comentário prossegue. Bom, depois de Amenhotep III vem Amenhotep IV, Eu coloco aí, olha, falando acerca de Amenhotep IV, filho de Amenhotep III, o egiptólogo Nicholas Grimond propõe: essa deve provavelmente ser uma das motivações que vão levar Amenhotep IV a romper com Amon-Ra, a excessiva influência do Estado assumida pelo clero tebano, ou seja,
pelos sacerdotes de Amon. Mas, como eu disse, não deve ser, a questão não deve ser dinheiro. Eu comento. Porém, dinheiro e poder não seriam bastante para fazer com que o homem mudasse a sua atitude em relação aos deuses, que ele aprendera a ser os maiores de todos os deuses que existem na terra, né? Os deuses egípcios seriam os maiores. E tendo sido criado em um país que era dominador do mundo de então, Amenhotep III procurava agradar aos deuses para ter o seu favor. Quando Amenhotep III rebaixa os deuses à condição humana, ele deve possuir sentimento de descrença nos deuses, que certamente era resultado do êxodo. Amenhotep III parece ser o homem que perdeu o filho na praga dos primogênitos e ainda viu o seu reino ser abalado por diversas pragas, porque as pragas vão, de alguma maneira, abalar a parte financeira do Egito, né? Outro fato interessante é a participação política da mulher de Amenhotep III, talvez mãe do moço que morreu na praga dos primogênitos. Ti exercia influência no governo do seu filho Amenhotep IV, ou seja, o homem que vai destruir os deuses. Diz a história que a mãe dele tinha uma grande influência, a mulher de Amenhotep III, né? E se essa mulher perdeu o filho, justifica, se o filho do faraó morto na praga era o filho dela, justifica o ódio que essa mulher e essa influência que essa mulher tem na religião, né? E aí eu coloco o homem que tentará destruir os deuses do Egito, Amenhotep IV, diz: a influência de Ti na direção dos negócios do reino provém da sua forte personalidade e também da sua longevidade. Ela sobrevive a seu esposo e só vem a falecer no ano oitavo de seu filho Amenhotep IV, após ter participado da política dos dois reis. Bom, então, esse Amenhotep IV ele vai até mudar o nome, nós veremos, porque ele não quer mais relação nenhuma com Amon. Tá bom? Ele se torna Akhenaton e passa a adorar um só Deus, que é o Sol. E diz que ele é o representante desse Deus, ou seja, todos os presentes do Egito agora viriam para ele. Então, além da mudança na religião, o que nós verificamos? É provável, sim, que com isso o faraó se enriqueceu ainda mais. E aí é provável que ele tenha falado: bom, se os deuses não valem nada, por que o dinheiro tem que ir para os sacerdotes? Essa seria a conclusão natural, porque os faraós Amenhotep III começa honrando os deuses, depois desacredita os deuses. Amenhotep IV, o filho dele, que perdeu o irmão mais velho, a história diz isso, não se sabe como, a história não sabe explicar. Bom, provavelmente ele é um menino que morreu na praga dos primogênitos. O comentário prossegue: Ti pode ter participado da ação do seu filho contra os deuses egípcios. Amenhotep IV estava revoltado pela perda do irmão mais velho e Ti pela perda do seu primogênito, seu primeiro filho, né? E assim, se vocês procurarem documentários sobre o Egito, vocês vão encontrar que os egiptólogos ficam a se perguntar o que aconteceu, por que alguém resolve destruir os deuses. Porque primeiro alguém, Amenhotep III, se diz tão poderoso quanto os deuses, na verdade ele rebaixa os deuses, e depois Amenhotep IV diz que os deuses não existem. O comentário prossegue: Amenhotep III, como se dizia tão poderoso quanto os deuses egípcios, construiu templos para a adoração da sua pessoa e, claro, para arrecadar mais, estabelecendo uma concorrência com os sacerdotes de Amon. Aqui o pai, né, Amenhotep III, ele se diz tão poderoso, estabeleceu uma concorrência. O filho dele não aceita nem concorrência, então por que desse ódio, esse sentimento estranho em relação aos deuses egípcios? Então, certamente isso é resultado dessa derrota que os deuses tiveram no Egito.